Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio para vocês do Capital Business Podcast e hoje apresentando um pouco do contexto para vocês aqui do nosso podcast. O Capital Business Podcast, ele visa trazer empreendedores, falar de negócios e empreendedorismo aqui em Brasília, na capital do Brasil. E hoje eu sou host aqui do podcast, meu nome é Victor Minaya. Hoje estamos aqui com a outra host também, Fernanda. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Capital Business Podcast. Nós juntos aqui, trazendo informações bacanas sobre business da capital. Então sejam muito bem-vindos. É isso aí, estamos mais uma vez aqui, né, Fernanda? Bom demais. E hoje a gente trouxe um convidado que é um grande amigo meu de tempos aí, tem mais de 10 anos que a gente se conhece. O nome dele é Daniel Pingré. Ele tem 29 anos, ele é formado em nutrição pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduação com enfoque na área de nutrição esportiva e funcional. Com 8 anos de atuação, já montou o escritório dele bem lá atrás. E hoje em dia, assim, com várias participações em campeonatos fisiculturistas, ele experiencia o mundo da nutrição em diversas formas, tá? Ele atua em diversas áreas, porém com foco no emagrecimento aliado à hipertrofia, melhora de performance e qualidade esportiva, abordando temas referentes à bioquímica metabólica, performance no esporte, fitoquímicos, saúde intestinal e patologias associadas. Seja muito bem-vindo, Daniel Pingré, ao Capital Business Podcast. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês e tomara que eu acrescente alguma coisa para os ouvintes. Com certeza. E Daniel, assim, a gente já se conhece, né? Já vem aí de uma longa caminhada juntos, mas o povo que tá te ouvindo, né? As pessoas que estão te ouvindo, tanto no Spotify como te vendo também no YouTube, querem conhecer um pouco mais de você. Então, conta aí pra gente um pouco da sua história, pode ser desde lá de trás, enfim, mas para que as pessoas te conheçam aí, como que você entrou nesse mundo da nutrição, como que surgiu isso na sua cabeça, pode falar aí com a gente. Até na época do colégio, pode trazer esse histórico pra gente, porque a gente fala assim, poxa, um empresário de Brasília, e como foi no colégio, como é que ele era, como é que a família tinha essa percepção? Pode trazer tudo que você imaginar, que a gente quer conhecer você. Legal. Vamos então do início, né? Eu, na minha primeira infância, adolescência, fui um adolescente complicado. Eu tinha bastante problema com o método de ensino utilizado de muito diversas áreas do conhecimento. Eu sempre fui um cara muito específico, então eu gostava de áreas específicas e não tolerava muito os outros tipos de aprendizado. Isso é bom e ruim, né? A gente acaba ficando mais especializado em poucas coisas e a gente deixa de aprender ou não conseguir ter interesse nesses assuntos, né? Algumas matérias diferentes. Então, isso fez com que eu fosse uma adolescente, uma criança bem complicada. Eu tinha problemas de disciplina, eu não respeitava muito os professores, eu não me sentia em um meio adequado, né? Eu achava que ele estava perdendo meu tempo e com isso eu fui expulso de tudo que dá para ser expulso. Fui expulso de 2 escolas, fui expulso de inglês. Tudo que você puder imaginar, eu tive problema, porque eu não conseguia. Apesar de depois do inglês, sempre foi uma língua que eu adorava, então depois eu consegui me formar, enfim. Mas eu tinha esse problema forte de disciplina. Até que série você frequentou? Você falou que foi expulso, enfim. Cara, eu fui expulso de escola, né? De 2 escolas. E era complicado, assim, eu não conseguia. Eu simplesmente não levava caderno pra escola. E a minha família toda se preocupava, né? Achava que eu não conseguia, que eu não teria um futuro, que eu seria, apesar de sempre ser uma boa pessoa, não tinha problemas de caráter mais sério, eu simplesmente era aquele adolescente que não queria nada. Mas, na verdade, eu já sabia o que eu queria. Eu queria nada voltado assim, pra escola, né? Pra escola. Isso. Mas tinha o seu o que você achava bacana, o que você se adaptava melhor, né? Assuntos interessantes. Com certeza. E eu sigo específico até hoje, mas isso é mais pra frente. Então, naquela época, eu tive fases da minha vida, né? Normalmente é muito comum essa história de nutricionista que vira nutricionista porque era gordinho. Eu, de fato, fui gordinho ali a partir dos meus 12 anos. Mas eu já sabia que eu queria ser nutricionista desde os 8. Desde os 8 anos de idade eu já sabia
Eu tinha muito interesse em entender como é que eu comia algo e aí como é que eu digeria aquilo, como é que eu jogava fora pelas fezes. Eu queria entender aquele processo desde muito novo. E aí o pessoal me questionava assim, mas Daniel, é médico, você não tem vontade de fazer medicina? Eu nunca tive vontade de ser médico, apesar de ser da área da saúde, né, a principal área da saúde, nunca foi um interesse meu ser médico. Inclusive na faculdade depois, vou contar mais pra frente, tive uma professora que ela me confrontou, disse que eu não poderia ser nutricionista, mas mais pra frente eu... É mesmo? Teve isso? Teve. Quer citar o nome? Tô brincando. Mas é isso. Então, assim, aos 8 anos já decidi, eu já sabia o que eu queria. Eu não tinha dúvidas da minha formação desde muito cedo. Nunca tive dúvida, nunca foi aquele... o que você vai fazer? No que você vai prestar no vestibular? Nunca. E foi isso. Aí fui seguindo. Aí fiquei um pouquinho gordinho na adolescência. Isso era terrível pra minha autoestima, né? Eu sofria muito, eu não me aceitava acima do peso. Hoje eu sempre falo pros pacientes que eles precisam... tudo bem você procurar melhorar, mas você tem que se sentir bem. Você não pode se odiar, porque você tá acima do peso. Senão a chance de você ter um sucesso no manejo dietético é baixíssima. Então eu sempre prego isso pros pacientes. Mas eu não me aceitava. Eu sofria muito e fiz dietas muito loucas naquela época sozinho, né? Eu tinha 13 anos. Corria 2h30 por dia. E você pesquisava sozinho pra fazer essas dietas? Pesquisavam. Eu lembrei de uma coisa interessante. Olha só que legal. Eu esqueci, né? Eu tinha esquecido disso. Na época do Orkut, tinha aquelas comunidades, né? Orkut. E eu, com 13 anos de idade, Vicky, eu era moderador de comunidades grandes do Orkut de suplementação. Eu mal treinava. Eu comecei a treinar aos 14 anos, aos 13, 14 anos. E naquela época eu já estudava muito, estudava assim, meu dia inteiro. Eu ficava tirando dúvidas das pessoas o dia inteiro. Tudo errado, falava um monte de besteira, mas na época eu achava que eu sabia um pouquinho mais, e as pessoas iam me reconhecendo lá e eles me deixaram como moderador. Não lembro quantas pessoas tinham, mas era muita gente. Eu ficava o dia inteiro tirando dúvida na internet. Com 13 anos, a principal comunidade era creatina, eu tomo creatina. Naquela época era proibido, né, pela Anvisa. E eu ficava lá, tirando dúvida. O que eu faço pra crescer? O que eu como? E ficava lá, besteira, né, sem conhecimento técnico, mas procurando. Foi o teu primeiro contato, então, assim, com o público direto? Direto, 13 anos, assim. Pô, que legal. Muito novo, muito cedo. Muito novo. E estudava bastante. No que tinha de material na internet, eu rodava aquilo ali, eu queria entender, eu procurava o que dava, assim, de algumas coisas relacionadas a treinamento também. Eu sempre soube que eu não gostava também de treinamento. Gostava de nutrição. Mas acabava que era... uns anos atrás a informação era mais difícil, né? Então, a gente acabava dando pitaco. É muito engraçado, né? Muito novo. E às vezes eu ajudava pessoas... Eu lembro que eu ajudava pessoas, às vezes, com 18, 19 anos. E eu com 13, né? Naquela época. Então, Mas eu acho que é uma visão, assim, que eu acho que as pessoas têm que quebrar essa ideia. No colégio, né? Na metodologia de ensino, que não julgando, não falando mal, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero. Mas até já... Eu até já trazendo aqui, eu particularmente acho que assim, a educação brasileira ela tem muito ainda que evoluir. A evoluir, pronto. Aí no nível de evolução, não de falar mal do atual, mas no nível de evolução. Porque tem possuem tantas crianças que hoje em dia tem um dom para ser uma característica específica. Por exemplo, a pessoa é ótima em matemática, mas é péssima em português. Eu falo isso pelos meus filhos. O meu filho mais novo, ele é perfeito em matemática. Ele faz cálculos rápidos. Mas se você fala... Ele demorou... ele leu agora. Ele tem 7 anos. Pô, tem uma menininha na sala dele que faz uma leitura melhor do que a minha. Exagero. mas é interessante que isso não... O colégio até hoje não direciona a criança pelo que ela tem de melhor. Poxa, você fala assim, eu fui uma criança que fui expulsa, eu fui uma criança que o colégio não me entendia, a minha família não me entendia, mas, meu Deus, você movia multidões dentro de uma plataforma, tirando dúvidas de pessoas. Isso é ser uma pessoa com uma liderança e ter um dom sobre aquilo que faz. Então, assim, extraordinário, assim, né? Agora, entrando assim, mudando rapidamente na ideia. Como foi que você se tornou fisiculturista? Porque você contou que você era gordinho, você falou que você focava mais na parte da nutrição. Como é que foi essa transição? Aí, beleza. Aí continuando, né, nessa fase... Vou contar a história toda, né? Então vamos por partes, pra não perder a linha.
E aí, naquela época, eu fiquei muito tempo, eu mandava o meu dia inteiro ajudando pessoas que eu não conhecia. Naquela época, eu já entendi que realmente, eu já sabia o que eu queria, mas ali eu falei, cara, eu quero agregar valor às pessoas. Eu quero conseguir ajudar, e eu fazia isso de graça, né? Não cobrava de ninguém isso. Aí entrou no ensino médio, eu larguei o ensino médio, eu fiz só o primeiro ano, depois eu percebi, meu pai é um cara que sempre me apoiou, nunca duvidou de mim, era o único da minha família que acreditava em mim. Minha mãe, ela disse que não, mas minha mãe ficava com razão, né? Meus amigos, minha família, minha tia achava que eu ia precisar de ser sustentado a vida inteira, que eu não ia conseguir ter um trabalho, porque... Mas minha tia preferida, assim, mas... E orgulho de ver você. Você considera até isso um dos motivadores pra você ter, assim, cara, virado uma chave? Eu considero. Assim. É legal, porque hoje você acaba virando um pouco de referência pra muitas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas dentro de vários ciclos te colocam como referência. E as coisas vão acontecendo, né? Você não percebe. Quando você vê, assim, as pessoas vão falando... E é bom e ruim, né? Que é muita pressão, assim. As pessoas te colocam, assim, num patamar que às vezes fala, pô, mas será? Não sei. Talvez, né? Eu acho que eu consigo, talvez, ajudar mais pessoas agora, né? Conseguir, com essa visibilidade, melhorar um pouquinho mais e chegar em mais gente. Aí na escola não dava muito certo. Larguei a escola no primeiro ano, porque... Aí fiz um supletivo e entrei cedo na faculdade. Aí beleza, aí entrei na faculdade. Uma coisa que eu não comentei, né? Como eu tinha muitos problemas, né? E em psiquiatra e tudo, eu acabava utilizando remédio para ansiedade. Eu tinha toque também, né? Eu era diagnosticado de toque. Tinha várias manias, né? Muitas. Eu tinha mesmo. E existe isso, né? Existe. Porque tem gente que zomba e fala, cara, isso é mania. Não, tinha dissimetria, um monte de coisa. Eu tinha realmente toque. E aí eu era medicado por conta disso. E aquilo, assim, eu sentia que limitava um pouquinho minha mente, assim, de alguma forma, né? Lógico, falando meu caso, a maioria das pessoas precisa mesmo de medicamento. Eu acho que o medicamento, sou um cara que super endosso desde que com acompanhamento. Eu tenho colegas psiquiatras que fazem trabalhos excelentes. Então, mas no meu caso eu sentia que não sei, que me deixava um pouquinho. Eu tomei dos 9 aos 19. Aí quando eu entrei na faculdade, entrei cedo, e aí ali eu comecei a pensar, poxa, eu já tinha melhorado meu físico, já não era mais gordinho, já era mais definidinho, já era dedicado, tinha uma dedicação. Eu falei, cara, eu quero ser atleta, quero ser fisiculturista, gosto de treinar, gosto de me alimentar bem e quero, principalmente, um desafio pessoal, assim, quero ver até onde meu corpo consegue chegar. E aí, por conta do esporte, no início, né, já nessa época eu já comecei a alavancar, porque infelizmente no início as pessoas só vêm pra você, né, pro seu físico. Então, meus primeiros pacientes ainda nessa época, com supervisão e tudo, mas já atendi amigos e já tinha alguma demanda naquela época, basicamente por conta do meu corpo, né? E aí... passa credibilidade, né? Eu acho que você motiva mais. Eu vou falar isso daqui a pouco. Eu acredito numa linha... eu sempre me pergunto isso, né? Um pouco mais tarde eu dou minha opinião sobre isso, me lembre. Com certeza, vai deixar. E beleza, aí comecei, virei atleta. Fiquei ali uma vida de bastante privação, né? Ali dos 19 aos... Competi dos 19 aos 23, talvez. E ali eu parei de tomar minhas medicações. Eu percebi que eu conseguia, com atividade física, não, principalmente as minhas compulsões, meu toque, né? Eu tinha muito com água, principalmente. Eu tinha várias diferenças, mas o com água era um dos piores. E no fisiculturismo a gente tem que ficar sem beber água, né? Em muitos protocolos. Hoje melhorou bastante, mas ali um dia antes da competição, não sempre, tá? Água, sempre. Mas um dia antes do palco, diminuir a ingestão de água. E aí ali eu falei, cara, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí eu fazia acompanhamento com um psiquiatra super bom aqui de Brasília, até hoje ele é super famoso. E ficou doido, falou, não é possível que você tirou tudo. Tirei, fiquei super mal aí uns 2-3 meses. Depois, minha vida ela começou a subir e até hoje ela é assim, né? Desde aquela época eu percebo que eu fui evoluindo, aí terminei a faculdade, já tinha uma boa demanda de pacientes.
nunca tive... Às vezes o pessoal me pergunta, não, Daniel, mas como é que foi no início? Gente, graças a Deus, eu sempre tive agenda cheia, assim, desde que eu... minha agenda sempre foi boa. Nos últimos, sei lá, 7, 8 anos, assim, eu atendo bem, sem muito espaço. E muito trabalho, né? Muito trabalho, principalmente muito retorno dos pacientes, pô, você conseguir ajudar as pessoas, né? É maravilhoso. É uma realização, assim, que eu falo pra todo mundo e não é clichê, né? Vale mais que qualquer dinheiro, assim, você ajudar as pessoas. Vale demais. Você receber cartinhas das pessoas, você falar que a pessoa recuperou a autoestima. E estética é muito importante. As pessoas, elas falam que estética... Ah, Daniel, você é nutricionista de emagrecimento, de bombado, de... O que é isso? Isso não é saúde. De bombado. Você só quer... Você não mexe com saúde. Eu falo, cara, mas... Gente, hoje a saúde mental, eu consigo dizer que para grande parte da população, ela é ligada a como você se enxerga, né? Sim. Então, se você tem uma questão estética que não te agrada, isso pode afetar até a forma como você se porta, como você fala com os outros, a sua confiança. Então, isso é muito importante para mim. Então, mesmo mexendo... A maioria dos meus pacientes são pacientes de estética. Eu acho que é muito legal. Eu consigo agregar muito nessa parte mesmo. E tem do Legal. histórico que você contou, né? Poxa, em relação ao colégio, em relação à faculdade, a ter entrado mais novo e já ter conseguido várias situações ali em relação ao sucesso de você mesmo ter eu falo assim, dentro do que você escolheu, te auxiliou a sair de uma situação que você mesmo achava que era poxa, eu tô triste, preciso de medicamento, tem a doença que é o toque, tem as outras doenças, a doença que você tomava medicamento. Mas era uma doença mesmo, é uma doença, né? É uma doença, então muito legal a ideia do colégio de fazer, envolver perdão, colégio não, né, a parte do dom que você tem, que é em relação a gostar da parte de nutrição, a parte de buscar uma melhoria, tanto para você como para seus pacientes. Muito legal. E assim, Pingré, né? Eu tava chamando ele de Daniel, mas quando você acostuma muito tempo falar Pingré. Quase todo mundo me chama de Pingré. Trazendo um pouco pro lado do empreendedorismo. Você me disse aí que ao longo do tempo você sempre teve pacientes, né? Sempre teve a agenda cheia, etc. Quando que foi que isso, na verdade, se tornou mesmo um negócio, assim, onde você acreditou que, pô, é daquilo que eu vou tirar a minha renda, é daquilo que eu vou viver e eu me enxergo crescendo, me enxergo tendo um futuro? Eu te pergunto isso porque, assim, eu notei que você, durante a sua adolescência, você já fazia os atendimentos ali no Orkut, né? E eu tive um episódio, por exemplo, até pra minha vida, que eu comecei muito cedo até em casa. Eu comecei, por exemplo, tentando alugar livros para minha própria família. Um episódio engraçado, porque eu eu tinha cerca de 8, 9 anos de idade. Meus pais estão assistindo, eles não vão deixar eu mentir aqui. E eu colocava, tipo, livrinhos, almanaques, gibi, coisa assim, apoiado, né, em prateleiras, dentro do meu quarto, de diversas formas, e eu cobrava em moedas ali de, sei lá, 1 centavo, né? A gente tinha 1 centavo, tinha 5 centavos, 10 centavos naquela época. Bons tempos. E bons tempos, hoje em dia o centavo não vale serve pouco. pra nada. E eu vendia pra eles, e assim, foi a minha primeira visão desse mundo empreendedor, né? Então, trazendo pra esse lado do empreendedorismo, qual que foi, assim, o ponto que você se identificou como o Daniel, um nutricionista, vou montar clínica, vou atender paciente, enfim, fazer o negócio realmente deslanchar? Vamos lá. Sobre você falou de uma história. Eu sempre fui um cara que, apesar da nutrição em si, ela ter crescido muito mais pelo amor, pela empatia com meus pacientes, de querer agregar e não de fato só querer cobrar um dinheiro, ganhar em cima dos pacientes. Eu, Daniel, sempre tive um controle financeiro, uma ideia de negócio, de renda muito boa. Então, assim, eu lembro que eu super novinho vendia coisa, eu e o Nando, um amigo meu,
te vendia as coisas pras pessoas do prédio. Cara, até miçanga eu já fiz com o Nando. Miçanga. E te vendia, pô. Te vendia pra... Mas teve uma época que era modinha isso, Era né? moda. Não, mas era dois moda. meninos fazendo miçanga. É. Então, assim, era tudo muito feio, isso era horrível, assim, a gente não tinha um bom gosto. A gente fazia e vendia pro prédio. E é lógico que as pessoas compravam por dó, mas a gente metia umas histórias também, né? De vez em quando. Brincando, metia não, a gente era honesto. Uma vez ele quis meter uma história dessa, eu falei, não, velho, não vamos vender dessa forma, não. Falar, pra escola, pra ajudar na escola, na feira de artes. Falei, não, pô, vamos vender, dizer que é pra vender mesmo, a gente tá querendo fazer um negócio. É feio, mas a gente vai vender. É feio, mas a gente vai vender, é isso, a gente tá aqui. Então a gente fazia isso, a gente gostava, fazia mágica pras pessoas na rua e cobrava, pedia um dinheirinho. Então isso muito novo, isso com uns 8, 9 anos. Então sempre gostei do meu dinheiro. Então assim, eu lembro que foi muito mágico quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho ali de amigos, de pessoas próximas na faculdade. Os atendimentos que começaram às vezes em bares, em cafés, né? Então muito novo. Então eu lembro quando eu recebi meus primeiros R$50 de consulta, meus primeiros R$100. Aí foi evoluindo, né? O preço da consulta. Então eu lembro demais de cada dia desses. E o meu negócio, eu comecei primeiro atendia numa academia de um grande amigo nosso, Pedro Pablo, né? Sim. Eles que me deram, o Charles me deu a oportunidade de atender na academia deles, no início, bem, até como um estagiário. E aí começou a minha vida ali, muito novo ainda, né? Eu tinha, sei lá, nem lembro, acho que 20 anos. E aí depois fui para depois de formado, fiz uma sociedade com um amigo meu, grande amigo, Arthur, nutricionista, meu irmãozão. A gente trabalhou junto por uns... O Arthurzinho? Não, Arthur Sampaio. E aí a gente trabalhou junto, foi uma super parceria. A gente dividia lá tudo no consultório, E aí seguiu Aí já era um negócio, né? Eu já tinha... Eu nunca tive plano B, Vic. Nunca tive... se a nutrição não der certo... Infelizmente, eu recebo isso de alguns colegas, né? Assim, Daniel, pô, não tô conseguindo, tem um fluxo de pacientes bons, assim, não tô conseguindo, meus pacientes não estão retornando, não tô conseguindo girar tanto. E o que eu faço? E eu confesso que eu tenho dificuldade, às vezes, de dizer assim, não, cara, faz isso, faz aquilo. Porque é meio instintivo, assim, pra mim, né? Desde de muito tempo eu consigo ter essa... Fluiu muito pra você. É fluido pra mim. Aconteceu, graças a Deus. Sou muito grato mesmo. E eu penso sempre em cada um dos meus pacientes. Até me dá um super trabalho, mas eu sempre pego cada um, assim, mando áudio. Hoje, vindo pra cá, tava mandando um monte de áudio pros meus pacientes. Eu tenho uma relação próxima. Mesmo já estando no mercado há muito tempo, eu não tenho muito essa coisa que alguns profissionais têm, né? De separar muito. Separar muito, a pessoa não vou dar tanta abertura. E, cara, meus pacientes são bons, velho. São bons, assim. Tanta gente, né? 3.000 pessoas ou mais. Não tem problema. Os pacientes, eles... Um ou outro paciente mais chatinho, mas, cara, é muito raro. Meus pacientes, eles são super tranquilos. Os novos que vêm. Então, assim, eu dou liberdade para as pessoas. E acho que é muito legal que você mantém próximo. Mas acho que isso, pra visão do negócio... me demanda mais tempo, né? Eu tenho um limite físico de horas, né? Consigo meu dia ter a mesma hora sempre, né? Então não dá. E às vezes e às vezes eu faço loucura, assim, época tendo 12, 13 por dia, sendo que meu atendimento é de 1 hora, então assim, ficar 13, 14 horas falando, aí depois ainda monto os planos alimentares que demanda um tempinho também. Então eu sempre trabalhei muito, há muitos anos eu trabalho muito e nunca tive isso, assim, de pensar, se não der certo, o que eu vou fazer? Sempre foi isso. Mas o que você pensa, assim, que é o seu diferencial de atuação? Você utilizou muito, eu vejo, né? Eu falei que eu fui stalker. Eu acompanhei e vi certinho as suas redes sociais. Então, acho que você acha que isso, dentro de como a parte de empreendedorismo, você utilizar as mídias, já que você começou no Orkut, né? Nossa senhora. Orkut é ótimo. Então, assim, você acha que dentro é um diferencial você utilizar as redes sociais, porque você tem muitos seguidores hoje, assim, tem muita gente que te segue, te acompanha, que
Você acha que isso chamou o cliente, te auxiliou a crescer você como empreendedor? Legal. Sobre rede social, hoje eu tenho um cronograma, eu tenho um pessoal que me ajuda no marketing para os patrocinados, as cronogramas de postagem, mas eu não sou um cara muito blogueiro, até meus pacientes Isso é legal brincam. você trazer pra Não gente. sou. Tanto que agora eu confirmei o paciente de... O Newton fica brincando, cadê meu blogueirinho? Que eu não sou blogueiro, não sou nada. e aí acabei de mandar uma mensagem confirmando a consulta dele aí. Porque, cara, eu não tenho dom pra isso. Eu não tenho dom pra pegar. Apesar de eu falar com essa tranquilidade, eu não sou um cara introvertido. Eu mexo com gente, não poderia ser. Mas eu não consigo pegar o meu celular e gravar assim, opa, beleza, gente, tudo bom? Até faço, mas sempre assim, muito... Voltado para informação. Meu dia a dia, então assim, não é muito a minha. Se eu precisasse fazer isso pra ter resultado, eu morria de fome, velho, com certeza. Então, eu acho que hoje eu coloco informação, né? Eu acho que se você parar pra pegar minhas redes sociais, você consegue tirar muita coisa boa de lá. Faço vídeos, consigo sugerir algumas receitas, coloco os meus pacientes, né? Os diversos casos, sempre coloco ali 2 por semana, alguma coisinha de resultado real. E eu acho que de rede social, acredito que seja muito o boca a boca, as pessoas que vão, que conhecem, não, olha assim, conheço esse paciente aqui, e perguntam. E graças a Deus eu acho que eu consigo ter uma conversão muito boa. É difícil um paciente... a maioria, eu acho, eles gostam, assim, porque eles percebem que eu quero agregar, eles percebem que você me traz um problema, eu tento resolver seu problema. Eu acho que, você, por exemplo, o Vitor, chega assim, pô, Dani, eu não consigo, tenho aqui, minha rotina é super puxada, não tenho tempo pra nada. Cara, o problema é meu agora. Sim. O problema não é dele, eu preciso ajustar uma rotina que ele consiga fazer. Então eu vou pensar em sugestões viáveis, opções, mesmo que não seja a melhor das dietas, que eu falo. Às vezes você... vai montar algo que na parte de funcionalidade, de nutriente, às vezes não é a melhor coisa. Mas, cara, vai ser o que o paciente vai seguir. Porque você precisa aderir. Se você não aderir, você não vai ter resultado nenhum. Então, eu sempre falo de vida real mesmo. Meus planos, eles costumam ser planos tranquilos e planos para pessoas que, como nós, né? Que gostam de ter uma vida de trabalho, fazer um monte de coisa. Mas talvez meus pacientes, eles também conseguem colocar atividade física. E eles se preocupam também com a alimentação. Então, acho que esse é um diferencial meu. Eu não invento, eu sou muito honesto. Eu não passo coisa que não tem estudo científico. Eu sou muito alinhado com a ciência. Não engano ninguém, porque, infelizmente, as pessoas elas são enganadas, né? O cara com uma parte técnica maior. É muito fácil você embolar uma pessoa, falar alguma coisinha ali difícil, você vender um produto para ela que não faz sentido só pra ela gastar o dinheiro. Não vale a pena, cara. Não vale. Quem me ensinou isso, eu sempre soube, né? Mas o Ranieri, que foi meu primeiro treinador, era dono de uma loja de suplemento. Eu, com uns 16 anos, eu chegava lá na loja, eu queria comprar tudo, ele não deixava. A loja era dele, ele não deixava. Ele falava, não, isso aqui você não vai levar. Mano, mas é tua loja, eu quero gastar. Eu tô aqui, eu quero comprar. Não vai levar. Não é assim que funciona. Não, isso aqui não vai servir pra nada, esse suplemento, e não vou vender isso pra você. E aí, cara, e esse cara, ele sabe, né? Eu chamava ele de pai até. Ele é um super honesto, uma das pessoas mais honestas que eu conheci. Tanto que ele é tão assim que ele não tolerava esse problema do Brasil e ele foi pra Austrália porque ele se sentia mal como as pessoas lidam aqui, né? O jeitinho brasileiro. Jeitinho. Então, ele tem um pouco disso. Então, assim, ele era um cara que ele não me deixava comprar nada além do que eu precisava. Que legal. Bacana. Mesma loja. Mas a verdade, assim, que trazendo até pro mundo das vendas, não adianta a gente tentar vender alguma coisa que não faça sentido pro cliente, né? Fazer só ele gastar. Exatamente. E isso eu acho que é boa parte. E trazendo até um ponto interessante que você trouxe aí, do marketing, né? O seu maior marketing hoje em dia é o boca a boca, né? Com certeza. Pra mim, cara, o boca a boca, até pra vendas, é fantástico, porque é como se o seu atendimento fosse a vitrine do seu negócio. Então, vai o cliente no seu consultório, ele tem a experiência ali que você passa para ele, enfim, todo o processo, né, da sua consulta. E, assim, se você fala alguma coisa que às vezes não é realidade,
Pô, o cara tem acesso à informação na mão. Ele vai no Google, ele pesquisa, ele sabe onde procurar, enfim. Hoje em dia a gente tem isso, então não dá mais pra gente ficar empurrando, ficar vendendo, ficar manipulando, enfim, pra algo que a gente tem interesse, né? A gente tem que fazer alguma coisa em prol do cliente, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Não, e eu faço questão de explicar tudo para meus pacientes. Eu explico tudo, assim, tudo que eu passo eu explico. Não, tô te passando isso, mas o motivo é esse. E você tem todo o direito de me questionar tudo. Daniel, por que você me passou isso? Qual o motivo? Se eu não souber explicar, tá errado. Aí eu viro coach, né? Se eu não souber explicar. Se eu não souber a parte mais técnica. Se eu souber só me passar, aí pronto. Aí não precisa. Verdade. Então, eu acabo precisando desse respaldo. E eu explico, eu falo, cara, isso aqui é importante, pode ser uma boa pra você. Esse suplemento, esse fitoquímico, esse manipulado. Mas olha, nada é mandatório. Nada que vou te passar aqui. Você fala, pô, Daniel, eu tô meio apertado esse mês, não quero fazer nada. Beleza, vamos fazer nada. Ah, não, vi um exame, eu vi aqui no exame algum marcador, outra. Olha, fulano, eu acho que talvez esse suplemento pra você, por conta desse marcador aqui, eu acho que pode ser interessante. Mas, Daniel, não dá, beleza, não dá, não faz, a gente não faz. Então, que é muito divergente do que as pessoas praticam hoje, né? Não, você tem que fazer, às vezes o pessoal bota mais energia no suplemento do que, de fato, o que funciona, que é atividade física e atividade física e nutrição, né? Alimentação balanceada. Então, isso eu acho que é um diferencial meu. As pessoas percebem a minha honestidade. Sinceridade, né? Em tratar com elas, enfim. E até quando o seu paciente chega lá, um exemplo, tô falando por mim, né? É a expectativa e a realidade. Eu chego, vou me consultar com você, eu já vou imaginar que eu vou emagrecer a qualquer momento. Eu entrei lá e vou sair magra. Eu sou magra. Então, assim, essa expectativa e realidade, como você trabalha isso também em relação aos seus pacientes? Porque, como você falou, você como um profissional da área, conhecedor, você poderia muito bem manipular essa pessoa e levar ela a fazer qualquer situação, acreditar que aquilo ali vai dar certo, que tem um pozinho mágico que vai fazer com que ela emagreça, ou que ele fique forte, ou que ela, enfim, dentro do objetivo dela, tenha o resultado que ela espera. Então, como você trabalha os seus pacientes com... Eu acho até legal um slogan assim, né? Foco no resultado. Como é que você trabalha isso com eles? Como é que é essa proposta que você faz? Os pacotes, eu acho isso muito legal. Eu sempre, primeira coisa eu falo que tem que ser um trabalho de médio prazo, né? Não adianta a gente pensar, você até melhora em um mês, você consegue dar uma boa melhorada, diminuir um pouco a água, melhorar um pouco o aspecto, mas assim, o emagrecimento, vamos de emagrecimento, né? Vamos focar em emagrecimento, que é o que a maioria das pessoas procuram. Você focar no emagrecimento consistente, algo que você vai de fato perder e você entender a nova composição corporal, você de fato, de verdade, perder essa gordura, precisa de mais tempo. Então eu sempre falo para os pacientes, essa época do ano, agora já melhorou, agora o pessoal já desistiu, né? Agora, esse dezembro é só os meus pacientes de acompanhamento mesmo. Os novos, geralmente, Já desistiu, Deixa pra 2023. Já entreguei pra Cristo, exato, vambora. Exato. E aí eu sempre falo que oxidar gordura é difícil, né? É a nossa maior fonte de energia, o nosso corpo ele se protege disso. Então você precisa criar um hábito. Eu acho que é tudo reflexo do que você faz. Então eu não vendo sonho também, eu não falo assim pro paciente, olha, você vai perder tudo que você engordou em 20 anos, você vai perder aqui em um mês. Mas eu falo assim, olha, eu te garanto que se você tiver uma boa consistência aqui na atividade física, na dieta, você fizer os exames de sangue, a gente entender como é que tá a sua parte metabólica toda, avaliar, ver se não tem algum problema para ser corrigido, que aí eu encaminho para alguns médicos, né, que parte hormonal, parte assim, não cabe ao nutricionista, mas eu sempre encaminho e soluciono o problema junto com... É sempre um trabalho multidisciplinar, né, aqui, entre o nutricionista, o médico e o educador físico. Então, se o paciente quer, eu quase sempre, sim, 95% das vezes consigo achar o problema e dar a solução. Só que eu entendo também que é difícil, não é uma coisa simples, eu não sou nutricionista, eu nunca brigo com meus pacientes. Não faz o meu perfil de chegar aqui, Fernanda vai lá no consultório, aí volta depois de um mês e meio, né, aí volta pior. De ser o malvadão. Eu não vou brigar assim, aí, pô, o que você tá fazendo? Mas adianta brigar? Acho que não, Tem né? gente que briga, Tem muita gente que né? briga, Vic. Tem muito paciente que volta, fala com o nutricionista que às vezes sai chorando. Caramba. Pô, as pessoas, porque elas viram a chave que a culpa é delas, entendeu? Então quando a pessoa acha que a culpa é dela, por exemplo, eu
eu tenho a tranquilidade de saber que eu faço o melhor para meus pacientes. Então, se o meu paciente ele não conseguiu ter um resultado, a gente vai entender o que foi. Pode ter sido uma estratégia que não deu certo, eu não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu, mas com o tempo isso vai ficando mais difícil, né? Muita gente passando, experiência. Então, o paciente ele sabe que provavelmente foi ele que não conseguiu aderir. E tá tudo bem, cara. A vida é cheia de... E você mostra através da conversa, sem precisar brigar, né? Cara, a vida é cheia de coisa. Eu não sei. Sim. Eu vejo o Fernando, digamos, tá vendo? No caso do Fernando. Eu vejo ela cada mês, eu não sei da vida dela. Não sei se os filhos dela estão bem na escola. Não sei se o marido dela tem uma relação boa com ela. Não sei como é que é a parte emocional. Então, a minha função aqui é confortar e tentar falar, não desiste. Não desiste, vamos tentar. É mais motivacional do que bacana, viu? a parte corretiva, porque né? quando você entende, você começa a prestar atenção na sua alimentação. Isso aconteceu hoje, até isso acontece sempre. A paciente, ela pô, Dani, fiz nada, foi ruim. Só que é uma paciente que eu já acompanho há um tempo, uns 6 meses, então ela já tem uma noção de quantidades, ela já tá mais educada. Então mesmo ela solta, saindo, com fraternização, bebendo mais, ela tem moderação nas coisas que ela faz. E ela não piora tanto. Então a paciente, ela jurava que ela estava péssima. E aí quando a gente fez a avaliação física, ela ganhou ali 0,3% de gordura. Então piorou assim, mas muito discreto. Por quê? Sim. Porque ela já presta atenção no que ela faz. Diferente da pessoa que não tem nenhum acompanhamento. Que ela tem mais excessos, né? Então, isso é importante. Então no meu trabalho sempre é médio prazo. E eu entendo que é difícil. A pessoa, ainda mais quando a pessoa chega num certo ponto, o ambiente fica tão obesogênico, tão lipogênico, né, de criação de gordura, que ela precisa de talvez uma disciplina maior nos primeiros meses. Né? Em alguns casos, a maioria das pessoas vai numa boa, mas em alguns casos, assim, por exemplo, de obesidade nível 1, 2, a pessoa ela precisa de uma dedicação um pouco maior. Por isso que é tão difícil você emagrecer um obeso. É muito difícil, não é simples, não é frescura. Eu discordo quando dizem também que açúcar vicia. Conhece alguém que vendeu uma casa pra comprar açúcar? Não é. Pô. Adorei essa. Não vicia. Muito bom. O cérebro, a parte de cocaína. Gente, é uma comparação tão assimétrica. Então, a gente come porque é bom, né? Tem a parte hedônica. É um prazer, né? A gente tem também a parte endógena, né? Às vezes, resposta insulinêmica, que fica bagunçada com açúcar, né? Mas, cara, isso aí não justifica. Então, a gente trabalhando a saciedade do paciente... Os pacientes, a maioria deles, eles ficam impressionados que eles comem mais, muitas vezes, né? As pessoas, elas acham que o processo de emagrecimento é algo linear para baixo. Vou comer menos. Isso não funciona. A gente precisa estabilizar, a gente precisa, na estratégia, no acompanhamento, fazer esses ajustes para o paciente ir sempre melhorando com tranquilidade, com saciedade. Eu sempre falo com o paciente que tem que estar saciado. Senão, ele não aguenta muito tempo. Você é atleta, né? Às vezes o outro atleta sofre, mas ele escolhe sofrer. Ele tá ali pra isso, né? Então, isso é interessante. Então, eu arrisco dizer que é a única forma as pessoas de você conseguir um emagrecimento de verdade, consistente, né? A gente criar uma constância e não pensar só em restringir, passar fome. Ninguém aguenta passar fome há muito tempo. Nem atleta. E nem é a ideia, né, eu acho. Não é a ideia. Não é a ideia. Então, esse talvez seja um dos meus diferenciais de atendimento, né? Legal. A gente tem vários assuntos para abordar, mas já que você levou um pouco para a parte dos hábitos aí, trouxe um pouco dos seus pacientes, enfim, eu considero, por exemplo, a nutrição, a parte de dieta, né, treinos e etc., uma parte que você precisa ser muito consistente para obter resultado, né? Até porque, se você vai na academia, sei lá, um dia... Você chega em casa, se olha no espelho e você não vai ver resultado. No máximo você vai começar a ficar dolorido, vai ganhar dor e, o teu cérebro vai querer o quê? Bicho, eu não vou voltar pra academia porque eu saí de lá e tô doendo, né? Tô dolorido. Então, assim, envolve muita consistência. A parte, eu acho que da dieta também, né? Levando um pouco pra esse âmbito de performance, assim, né? Até pra entender um pouco e falar um pouco sobre alta performance também, né? Já que você é um cara que, acompanhei mais de 3.000 pacientes, né? Eu não sei nem como que você faz isso. Se você tem equipe para isso, como é que você faz? Hoje você trata os seus pacientes, sei lá, individualmente, de WhatsApp? Você tem alguém que faça isso por você? Como que funciona isso? Cara, só eu, velho. Olha, caramba. Cara, trabalho muito. É porque, assim, eu acho que alguns profissionais fazem esse que eles falam método, né? Por exemplo, se eu quisesse criar um método Daniel Pingré, eu colocaria nutricionistas para atender também. Mas não sei, cara, eu acho que
acho que funciona em alguns casos, mas aí vira muito aquilo, aí sai muito da parte afetiva, do cuidado, né? Do cuidado. Pô, meus pacientes, igual eu te falei, eu mando áudio pra eles, assim, que precisar, sugestões, eu sou um cara que eu gosto de estar presente. Eu acho que isso é um diferencial. Legal. Então, de repente, eu acho que no futuro, eu preferiria, conforme eu não for aguentando a demanda e aumentando muito, muito o meu preço, para conseguir continuar dando esse cuidado para os pacientes, né? Para não perder também a qualidade. Porque eu sei que chega uma hora que fica impossível. Por exemplo, setembro, agosto, cara, eu não vivo, velho. Setembro, agosto, ali, outubro. A gente até tava conversando, né? Eu encontrava os amigos de vez em quando, cara. Verdade. Setembro, outubro, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu trabalho 15 horas por dia, velho. Não consigo. Eu tenho que treinar. Setembro, É isso que eu ia tem alguma coisa perguntar. Por que específica? setembro? Porque é a hora que o projeto verão começa. Ai, gente, entendi. Projeto. Que as Muito pessoas, bom. elas... Passou o seu? Setembro, outubro? Olha, eu fiquei em dúvida porque eu não faço nada. É a hora que as E pessoas... você também, né? Eu também não. Porque se eu fizesse, eu falava, setembro, outubro, com certeza. É igual segunda-feira. Mas são meses que as pessoas procuram muito, porque ali Nossa, fim do entendi. ano, aí dá tempo. As pessoas começam Sim. a pensar assim, não, pô, setembro, outubro, novembro, dá pra dar... E dá mesmo. Sim. Dá mesmo. Pessoal, inclusive eu tenho até uns pacientes que eu fico brincando com eles, os safados que só eu vejo 2 vezes no ano, né? Que esculacha no ano inteiro, aí volta... E alguns até são super dedicados e conseguem, de fato, melhorar. Mas eu não acho uma boa. Acho muito mais fácil você ter uma constância. E eu acho que você falou ali, Vic, do hábito. A gente precisa de um hábito, né? Nossa, Sim. perfeito. Você fala sobre esse tema. Então, o hábito é muito difícil, por exemplo, assim, para o paciente conseguir criar uma rotina vamos lá, uma coisa clássica. É muito difícil o paciente ter sucesso, o paciente que sai 3, 4 vezes por semana. Sai assim muito, vira à noite. Porque quando a gente começa a privar sono, a gente tem alguns problemas, né? Problemas de saciedade. É muito rápido. A privação de sono, com 1 ou 2 dias, a gente já começa a aumentar muito o apetite, vontade de doce. Isso é fisiológico. Resposta insulinêmica. Então pode perceber, um dia que você virou à noite, próxima vez que vocês virarem à noite, percebam como no outro dia você vai ter um paladar aguçado para doce, uma compulsão alimentar, parte hedônica. Eu tô entendendo tudo porque eu sou gorda. Mas Então, a minha primeira pergunta seria referente a isso mesmo. Então, pessoas que têm uma vida assim muito doida, eu tenho alguns pacientes que conseguem, mas assim, aí coloca álcool, o paciente que bebe 3, 4 vezes por semana, o que eu falo? O álcool 1 vez por semana, tranquilo. 1 a 2, se uma vez for em quantidade mais baixa, beleza. Passou disso, começa a atrapalhar bem os resultados. É difícil você ter resultado de verdade sendo muito boêmio. E como que você consegue convencer, por exemplo, as pessoas desse futuro que elas vão, né, adquirindo através da consistência, Porque as enfim? pessoas elas vão percebendo que quando ela cria uma vida saudável, cria uma vida... Tô deixando bonito, Fernando? É porque eu tô pensando assim, falei, eu acho que eu sou bem assim, né? Eu quero entender como é que vai me convencer. É porque as pessoas, quando elas tudo que você escolhe, escolhe uma renúncia, né? Clássico. Você não consegue fazer de tudo, né? Tudo que você tem que pensar um pouco na frente. Acho que hoje a sociedade ela é muito imediatista. Você quer uma coisa, um resultado imediato, você quer um prazer imediato. E isso pro longo prazo não dá. Você precisa pensar um pouco em você no futuro. Então, uma pessoa que... Tô adorando. Ela precisa ter uma constância, ela precisa conseguir, por exemplo, quando ela entra numa atividade física constante, a gente tem neurotransmissores liberados, por exemplo, a famosa endorfina, né? Exercício físico pelos neurotransmissores, pela produção intestinal, que você se sente melhor mesmo. Então a pessoa, quando ela fica ali, quando ela sai de uma vida que ela sai 3 vezes por semana, bebendo, virando noite, para uma vida moderada, onde ela faz atividade física, ela acorda cedo. A gente tem todos os clocks centrais, periféricos, que dizem o nosso dia, né? Pela luz, né? A gente capta. Então, é difícil. Pessoas que trocam o dia pela noite, geralmente são pessoas mais estressadas, pessoas que são, de fato, menos felizes, né? Então, a gente consegue dizer isso com certa tranquilidade. Não todos, né? Lógico, tudo. Nada nessa vida é perfeito, sem ter exceções. Mas então a pessoa, geralmente, ela percebe que a vida dela tá melhor. Ela percebe que a vida dela melhorou muito e que ela consegue ser feliz bebendo 1 vez por semana. Ela consegue ali deixar no sabadão, tomar uma com os amigos, aí no outro dia volta à rotina e ela consegue ser feliz. Ela não precisa beber sexta, sábado e domingo. Ela não precisa ficar destruída no outro dia, porque
o álcool, ele tem efeitos diretos e indiretos, né? É muito difícil a gente metabolizar, transformar o álcool em aldeído, super trabalhoso, a gente expõe micronutrientes importantes para isso, você desidrata. Então, o álcool, ele é super ruim pro corpo, né? Ele é prioridade de absorção, então dá um trabalhão. Beber dá um trabalhão, a gente não foi feito para isso, né? Então, se você bebe dias consecutivos, você não tem nem tempo de se restabelecer direito. Então, é legal, eu sempre trago essa reflexão, eu explico pro paciente e ele vai melhorando. E não precisa ser de uma hora para outra, né? O que eu falo, o paciente que eu vi 1 ou 2 vezes, é o paciente de rodízio, o paciente que vai trocando, que procura ali, o ruim, o chato, é que às vezes o paciente ele tá super bem, mas ele desanda. Inúmeros pacientes, assim, a pessoa tá dedicada, e de uma hora para outra ela vira uma chave e larga tudo. Então, eu sempre questiono os pacientes, assim, por exemplo, vi que voltou lá no consultório, primeiro retorno. E aí, Dani, como é que foi? Dani, fiz 100%. Quebrei a dieta nenhuma vez. Comi nenhum hambúrguer. Aí eu já falo, tá errado, então. Tá errado. Alguma coisa tá errado, pô. Tá errado. Você não pode. Você não pode. Como é que você vai viver uma vida sem comer um hambúrguer? Não existe, velho. Não existe. E quem prega isso não consegue. Não consegue. Infelizmente não consegue. As pessoas que falam, o carboidrato vai te matar, você vai ficar inflamado. Cara, a pessoa não vive isso, não dá pra viver isso. E você diz então assim, pra que você, sei lá, você recomenda, por exemplo, pros seus pacientes, quando você desenvolve os planos, as metas de cada um ali, obviamente direcionado pra cada objetivo, você considera que para que eles consigam atingir, né, e ter resultado, além da consistência, algo a mais assim que eles devam fazer? Tipo, quebrar a dieta no meio, algo desse tipo? Eu acho importante. Eu sempre sugiro que o paciente coma coisas que ele gosta. 1 vez por semana, 1 ou 2 vezes por semana. Você adapta as dietas voltadas para isso? Muitas vezes nem... Eu já fiz isso, sabe, Vicky? Eu já fiz. Antigamente eu tinha um cardápio para refeição livre. Mas, cara, eu percebi que não faz diferença. Vou te dar algumas recomendações. Uma recomendação clássica... opte por um sanduíche de frango ao invés de carne. A gente economiza ali 20 gramas de gordura, bem menos calórico, diminui um pouco embutidos. Essas recomendações que pode fazer sentido, faz sentido. Mas eu acho que tira um pouco do paciente. Eu acho que ele tem que, na hora ali que ele escolheu, ele tem que fazer o que for. Ele tem que comer o hambúrguer que ele quiser. Aí eu falo sobre moderação, para o paciente ter uma ideia de quanto ele precisa para ficar saciado. Porque esse é outro problema, né? Às vezes o pessoal come em volumes muito grandes, sendo que não há necessidade. Então é isso que eu falo sempre. Tente entender quanto de comida você precisa. Se comer um pouco mais também, tranquilo. No outro dia você volta. O problema é quando você perpetua isso. Sábado à noite é tranqueira, domingo de novo, você já acorda com uma refeição ruim. Não tranqueira, né? A gente fala tanto, comida nunca é tranqueira, mas comida mata a fome das pessoas, né? Isso é muito sério. Às vezes a gente fala brincando dia do lixo, né? Comida não é lixo, nunca. Muito bacana, Pingré. E, assim, até trazendo um pouco desse assunto, sobre as micrometas, assim, porque eu entendo muito que, às vezes, você desenvolver um plano e uma meta muito alta para as pessoas, elas, às vezes, se frustram ao não atingir, né? Então, como que você faz com seus pacientes, por exemplo, se você vai desenvolvendo micrometas? Tem que emagrecer 10 quilos, vamos começar emagrecendo, sei lá, meio quilo, 1 quilo, enfim. Como que você trabalha essas micrometas? Boa pergunta. Eu sou até um pouco diferente das pessoas, de vários profissionais. Sempre que o paciente, primeira consulta, ele me pergunta assim, sempre, depois da avaliação física, e aí, Daniel, o que você achou? Quanto que eu consigo perder até o próximo pra consulta, até o próximo encontro? E minha resposta sempre é a mesma. Eu olho pra ele assim, bem tranquilo e falo, não sei. Não sei. Cada um tem a sua individualidade. Posso estar atendendo há 9, 10 anos, posso ter todo dia passando 10 no meu consultório, que eu não sei te precisar. Se eu precisar, eu tô sendo charlatão. Se eu falar assim, não, você vai fazer aqui, você vai perder. A gente tem até cálculos pela TMB, pela taxa metabólica, quanto de energia você gasta, quanto de déficit calórico você precisaria para perder tanto de gordura. Isso é até matemático. Mas a gente tem individualidade, a gente tem inúmeros fatores. Então eu falo, cara, eu vou calcular tudo para você. Isso é importante, nutrição é uma ciência exata também. A gente calculo quanto de energia, eu faço todo um planejamento, uma periodização para os pacientes. Não é só qualitativo, né? Não é só... A gente sabe o que é bom, mas precisa saber quanto. De
cada alimento, né? Quanto que é o ideal para você comer, isso varia de cada um. E eu sempre falo, olha, inicialmente eu não posso te dar uma... Porque eu nunca trabalhei com você, eu nunca te avaliei, eu não sei. De repente você pode ser um cara que responde super bem, ou você pode ser um cara que responde mal. Então, não vou te precisar quanto que você vai emagrecer, mas te garanto que se você seguir ali uns 80%, 90% do que eu te sugeri, você vai ter um bom resultado e você vai melhorar. E aí, quando o paciente volta, a gente já consegue ter uma ideia um pouco melhor, né? Que imagina, assim, você volta, eu sei, não, Vicky, você fez por 8 semanas, teve uma adesão de 80% e aconteceu isso. Aí perdeu tanto de gordura, ganhou tanto de massa magra. Então, acredito que se eu fizer isso, a gente pode chegar aqui. Então, aí eu começo a ter uma ideia bem legal do paciente. E tanto que eu, na minha consulta ela é bem demorada, eu converso bastante com o paciente. Eu sempre pergunto lá atrás, da infância, como é que a pessoa era, se era uma pessoa mais cheinha, mais magrinha, se era uma pessoa que tinha um hábito alimentar bom, ruim, se era uma pessoa que ficava doente, não ficava doente. Então, minha anamnese ela é bem extensa. E eu vou tentar, já na primeira consulta, já fazer um plano bem redondinho para a pessoa. Calculo também quanto de energia ela vinha comendo pelo recordatório. Então, é um trabalho que apesar de muita gente achar que é simplista, né, demanda muito cuidado, assim, para ser bem feito, né? Não é aquela dieta de gaveta, né, que o pessoal fala muito. Ela, infelizmente, na maioria das vezes não funciona, não motiva, o paciente ele não tem aquela coisa. E inclui preferências, né? Eu sempre falo também. Você vai falar assim, não, Dani, olha, já aconteceu de tudo, cara. Daniel, eu como um pastel todo dia um pastel à tarde. Pastel frito? É frito, imerso em óleo. Bom, pastel é ruim, né? É ruim, mas eu vou comer. Vai comer de qualquer jeito? Vou comer de qualquer jeito, beleza. Eu calculo pra você. Eu calculo esse pastel na dieta dele, eu coloco lá, pastel. O paciente, um outro, imagina, chega o ponto nutricionista e mostra lá meu plano, pastel. Pastel, pô. Ele come pastel? Vou fazer o quê? É isso aí. Fazer o quê? Você se adapta à realidade do cliente. Se é pastel, é. Mas não tem como ser diferente. Não, assado não, pô, tem que ser frito. Beleza, frito, vamos comer. Aí explico pra ele os problemas, né? Mas, enfim, isso acontece direto, assim, tem preferências aí de... O mais clássico é o chocolate, né? Chocolate é super de boa de incluir. Incluo pra muitos pacientes, na quantidade adequada, não faz mal. Inclusive, a gente tem bons compostos bioativos no cacau, então é tranquilo. Lógico, né? O problema é que as pessoas comem muito. Não comem o sugerido, né? Comem chocolate. Aí dá errado. Eu tenho, em relação, assim, à questão de meta, preocupação, eu tô falando isso dentro de uma esfera como um todo. Eu trabalho com a parte de seguro, de blindagem de risco, de busca pela preocupação pessoa física. Mas o que eu sinto muito dentro do trabalho com o público, que as pessoas esquecem de se cuidar. E as pessoas esquecem de olhar para si e falar assim, poxa, o que eu preciso fazer para ter uma gestão financeira, ou ter uma qualidade de vida, ou conseguir, de fato, cuidar de si para conseguir atuar e ter sucesso. Porque, vamos lá, eu, Fernanda, eu tô falando por mim, assim, aí eu já falo bem por mim mesmo. Eu sou muito focada no trabalho. Eu trabalho fazendo consultoria com pessoas para auxiliar na parte financeira. Mas eu não me cuido. Eu não me cuido para poder, assim, o que eu digo, né? Eu trabalho, não durmo bem. Eu tô sentindo que eu tô recebendo uma consulta aqui. Eu não durmo bem, eu não me alimento bem. Só que eu trabalho muito. Então eu foco no meu objetivo de vida. E muitas pessoas fazem isso, foco no objetivo de vida, foco no crescimento pessoal. Mas o que vai adiantar se você não se cuidar? Você é uma máquina. Se você quebra essa máquina porque você não come bem, porque você não dorme, como é que você vai ter um objetivo de crescimento? Então, como é que é a sua visão em relação a isso? Faz sentido? Faz sentido. E geralmente as pessoas elas começam a colocar medicações, né, nessa vida. Pessoas com seu perfil, são pessoas que no médio prazo elas vão precisar de um remedinho para dormir, remedinho para pressão, remedinho para disposição, energético para trabalhar, né? Vem Vance para focar. Então você vira um coquetel. A pessoa que toma remédio para focar, remédio para dormir, remédio para pressão, remédio para colesterol, que pode alterar um pouquinho, né? Então, assim, é uma vida que ela tem prazo de validade. Eu acho que a pessoa ela começa a ficar tão indisposta, tão ruim, aí começa a ter problemas estomacais, acidez estomacal, a digestão fica ruim, começa a ter distensão, gases, o intestino começa a ficar desabsortivo, às vezes piora a frequência intestinal. Então a pessoa vai ficando uma pessoa
mal-humorada, uma pessoa chata, uma pessoa que... Eu falo isso sempre no consultório. E não adianta você só ter dinheiro, né? Que eu falo. Aí beleza, aí você vai fazer muito dinheiro e o que você vai fazer com esse dinheiro? Como é que você vai aproveitar a sua vida? Não vai ter saúde, né? Não vai ter saúde. Não, e um grupo que eu atendo muito, né? Eu atendo muito médico. Acho que é um dos grupos que eu mais atendo, assim. Olha, que interessante, assim, né? Muito médico. E médicos, a maioria não... Não sei se é a maioria, mas muitos não se cuidam. Dá pra dizer a maioria, de repente. Porque trabalham muito. É muito plantão, é muita privação. Então, cara, a gente tem cada caso. Teve um caso até que me impactou muito recentemente. Recentemente mesmo, deve ter, sei lá, uns 3 meses. O paciente chegou lá no consultório, já passou daquela parte lá de residências e tudo. Ela é super inteligente e ela tá com a vida estabilizada. Ela falou... Pô, tô numa fase financeira excelente, assim, ganha muito dinheiro, assim, muito mais do que um médico comum, que já é bastante dinheiro. E aí, beleza, ela falou assim, mas olha, o que aconteceu nesses últimos 3, 4 anos? Ganhei 25 quilos. Então, assim, é uma menina que perdeu a autoestima dela, né, totalmente, destruiu a autoestima dela. Ela já entrou nesse coquetel de medicamento, né, ela toma um monte de remédio pra ter uma vida... normal, né? Tentar ter uma felicidade em algumas horas, né? Ansiolíticos, antidepressivos, remédios pra focar, aquilo que a gente conversou que eu falei agorinha. Então ela fala... super bem sucedida financeiramente. E ela falou desse jeito, Daniel, se eu soubesse que ia estar assim, eu preferia ganhar metade do que eu ganho hoje. E me sentindo bem com o meu corpo, fazer atividade física, ela era disposta, e ela falou, hoje eu só tenho dinheiro. E aí, vou fazer o que com o meu dinheiro? Mas dá pra ser bem sucedido e cuidar do seu corpo. Dá pra fazer os dois. Tem muita gente assim. Dá pra ter os dois. Tem muita gente assim, muita gente assim. Tem várias pessoas que eu acompanho, que fazem... Pessoas assim, que você... Caraca. Pessoas que fazem tanta coisa e ainda tem tempo de fazer atividade física. É tudo organização. Por isso que sempre quando a pessoa fala que ela não tem tempo, eu sempre falo, será que você não tem tempo? A gente mais cedo eu até falei isso, né? Eu falei, não tô sem... Eu falei, não é sem tempo. Sem foco, sem direcionamento. Isso pra mim é alta performance, tá? Isso pra mim é... Viver em alta performance é isso. Hoje, eu consigo viver em alta performance. Eu descobri como funciona pra mim. Aí eu tenho uma rotina puxada, acordo cedo, acordo 5 da manhã, 5h10. E é um horário que eu consigo render muito, eu trabalho bastante nesse horário. E aí vou pros atendimentos, eu consigo achar um horário pra treinar, eu treino sempre ou no horário do almoço ou no fim do dia. Odeio treinar no fim do dia, mas vou arrastado. Acho horrível, mas não deixo de ir. Porque é importante, se eu não treino, se eu fico 2, 3 dias sem fazer atividade física, eu sinto uma piora, assim, de humor absurda. Eu já fico cansado, indisposto. E eu tenho que estar bem. Como é que eu vou... Trabalho com gente, como é que eu vou chegar mal-humorado? Como é que eu vou chegar, né? Então, mas durmo cedo também. Cedo. 10 horas eu tô dormindo. Meu Deus. 10 horas eu durmo. Nossa, é o meu sonho. Eu tô por aí também. Sério, Vitor. Seríssimo. Ai, por isso vocês estão com a pele ótima e magros. Muito bom. Então, você dormir cedo já é uma dica que eu dou. Gente, durma cedo. Durma cedo. Não, o sono é muito importante, né? Até pra alta performance também. Com certeza. Como é que você rende sem dormir, né? Sim. Então, aí dá pra fazer de tudo. Aí você consegue fazer vários projetos e as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, assim, não necessariamente dinheiro, mas pessoas que conseguem fazer tudo que elas se propõem, elas têm uma rotina bem estruturada, né? É o foco, a e constância, né? Nada como ter um processo, né? Porque quando você tem... que eu quero dizer com processo, né? É você ter uma agenda mesmo, né? O processo, quando você sabe o próximo passo, você não fica perdido e tende a procrastinar menos, né? Então, quando você tem um processo. A frase que eu mais gosto, assim, em relação à alta performance, e aí eu trago aqui pra gente, por quê? Porque às vezes a gente precisa dizer o óbvio, né? Porque parece muito clichê falar, não, mas como é que você consegue ficar balançando tantos pratos ao mesmo tempo? Ter saúde, ter dinheiro, ter sei lá o quê, enfim, né? Tudo que você quer, mas como que você consegue fazer isso sem se auto-sabotar, né? E tem uma frase que eu trago aqui que é o quê? Alta performance é executar uma estratégia complexa, né? Só que para algo extremamente simples. Que é justamente
você fazer o quê? Manter a consistência dos pequenos processos, né? De você, todo dia eu vou acordar 5 horas da manhã, vou pra academia, depois vou me alimentar, depois vou pro trabalho. E que passe, às vezes, 8, 10 horas trabalhando, mas tendo as pausas, fazendo, né, às vezes, uma boa alimentação, enfim. Cuidando disso tudo através do processo para você não se perder nisso, né? Você tem alguma recomendação, assim, para as pessoas? E é que nem eu falei, pra gente trazer o óbvio mesmo, né? Alguma recomendação para as pessoas, assim, para elas se sabotarem menos, porque a nossa tendência é, às vezes, se auto-sabotar, né? Quando a gente coloca, sei lá, um livro na cabeceira, 2, 3 metros de distância, você vai falar, tá longe, amanhã eu leio esse livro, né? Mas se esse livro tivesse, às vezes, sei lá, aqui do teu lado, enfim, talvez você pegasse para ler umas 2, 3 páginas. Mas tem alguma coisa que você recomende que, sei lá, consiga fazer com que as pessoas se sabotem menos? É uma pergunta complexa, mas vamos ver se eu tenho alguma... Olha, eu era muito assim, e acho que a melhor coisa do esporte foi me trazer muita disciplina para fazer as coisas, para executar as coisas que estão dentro do meu alcance, né? Coisas novas eu tenho dificuldade, igual por ser um cara muito específico, tenho dificuldade com coisas novas, e eu falo para os pacientes o seguinte: você tem que conversar com você mesmo, né? Eu sempre falo, olha, quero comer uma coisa... Uma brincadeira que eu faço sempre com os pacientes e dá certo pra muita gente. Eu falo assim, cara, que vou sair daqui agora. Hoje é dia super puxado, trabalhei pra caramba, comi, daqui a pouco eu vou estar com fome, sair aqui. A chance de parar em algum lugar e comer alguma coisa diferente existe. E pra muitas pessoas é alta, né? Estressado, às vezes você não se organizou em casa. Então você tem que sempre ir se mantendo organizado, ter as suas coisas na hora certa, né? Principalmente na nutrição, vamos lá, de se sabotar na alimentação. E você ir negociando, por exemplo, eu quero comer um doce agora. Cara, aí você pensa, eu quero muito comer um doce agora. Mas será que eu não podia comer amanhã? Será que eu não posso comer amanhã? Acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Amanhã eu como, mas amanhã eu como. Amanhã eu vou comer. Aí se chegou amanhã você quer comer mesmo, beleza, você come. É uma vontade genuína. Mas a gente tem que tirar o que é fome mesmo e o que é vontade temporário, né? Uhum. Então, conversar, né, consigo mesmo, eu acho que é muito legal. E para mim funciona muito, e para muitos pacientes também. A gente pensar lá na frente, pensar, não, eu tô aqui, meu combinado é comer ele uma refeição por semana fora. Então, cara, não vou, por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes, né? A gente sai do trabalho à noite, aí às vezes encontra algum amigo, até você, o Rafa, a gente encontra às vezes. Cara, eu não vou beber ali, não tem nem chance de beber num bar quarta-feira à noite, não dá. Cara, você nunca vai me ver, a gente vai se conhecer, você nunca vai me ver bebendo, porque isso não existe pra mim, isso é fora. E pra muitas pessoas é normal, não, um copinho, cara, você não tem que abrir essas exceções. Mas você vai me ver numa festa bebendo, você vai me ver, com certeza. Bebendo bastante até, eventualmente, né? Eventualmente. Então, a gente faz isso, a gente se programa. Então, quando é programado, planejamento, dá certo. Até pra isso. Mas tá certo. Aí tá sendo pra mim uma terapia, tá sendo uma consulta. E olha, eu vou fazer um desafio agora pra mim, pra quem tá vendo a gente. A partir de todos os episódios, pessoal, se vocês estiverem assistindo, eu vou estar mais magra. Então comecem a assistir todos os episódios a partir de agora do podcast, que cada episódio eu vou estar com 10 quilos mais magra. Eu tô brincando. Mas eu adorei, nosso achei próximo estranho. encontro vai ser lá no consultório, então, consigo te ajudar. Mas isso aí na de nossa vida forma... é assim, as pessoas não podem ver alguém bem-sucedido. É impressionante. Não, é sério. Não pode ver alguém bem-sucedido. Aí elas geram o subconsciente, eu acho. Isso gera um rancor na pessoa desnecessário. Acho que é mais isso, né? Não é porque a pessoa é ruim, não. Acho que essa inveja, eu não sei o que é. E teve uma outra vez também que eu fui que eles até eles imprimem, né, as coisas. Aí tinha lá uma foto de um prato de comida de um restaurante. Uhum. E aí falaram que não podia postar gente. no restaurante mesmo. Tipo, não tinha, eu tava pagando ali naquele prato. Não tava ganhando nada. Né? E aí eu não poderia. Então a gente tem muita restrição. Então eu nem brinco. Mas de qualquer forma, desconto, a coisa até que vale falar, né? Eu sempre, nessa parte de vendas, desde que... Há um tempo atrás eu até dava. Falei,
hoje eu percebo que não faz muito sentido. A maioria das vezes que eu não é como, Daniel, tá um pouco caro, você consegue fazer? Cara, não consigo, eu explico, né? E aí muitas vezes a pessoa ela volta depois. Ela entende volta, por quê, né? Ela volta. Então, acho que você ficar diminuindo muito seu serviço, Sim. é só o que eu tenho pra oferecer, eu adorei né? você ter falado isso, sabia? Eu só tenho isso pra oferecer. É porque, muito bom, assim, normalmente, assim, eu sei que, claro, você tem collab pra fazer, algumas situações que a gente efetua pra poder ter um crescimento dentro da sua marca, isso é Sim. super normal, porque é marketing, Sim, publicidade, isso é normal. Mas é interessante afirmar essa questão, né? O profissional, tempo é dinheiro. E as pessoas esquecem isso, elas acabam não dando valor no profissional. Isso na sua área, na área comercial, na área de venda. Aí as pessoas falam assim, mas é um vendedor, não quero receber. Cara, o tempo que ele tá te atendendo é o tempo que ele tá gastando muito dinheiro. Então, assim, muito bacana. Porque o profissional, ele tem que ter essa visão. E as pessoas que estão sendo atendidas, que estão recepcionando um profissional dessa área, têm que entender, gente, tempo é dinheiro para todo o departamento, para todas as áreas, independente do que seja, assim, extraordinário isso. Porque não adianta, você vai numa guerra, assim, a pessoa, não, isso aqui tá caro, sabe que tem... Aí você diminui, Já nem te valoriza. Aí você entra em uma de ficar conversando o preço da sua consulta, sendo que, cara, é isso, assim. E é um tema velado, já percebeu? As pessoas não gostam de conversar sobre esse tema, não é verdade? Nossa, ele falou... É um tabu. Gente, pronto, falou, sabe? Cara... Eu estudei pra isso, eu me especializei, eu tenho certificações, pelo amor de Deus, né? Então, assim, óbvio que collab, gente, eu tô falando isso, é totalmente diferente, tá fazendo, é outra história. E tem pessoas que realmente agregam muito, né? Isso. Que aí vale a pena você ter uma parceria mesmo, sim, falo. Sim. Você cuidar da pessoa e ela te agrega muito. Mas até isso eu fui diminuindo muito, porque eu percebi que... Lógico, né? Óbvio que... Se chegar a Anitta, né? Pegar uma pessoa... lógico. Mas nunca vai chegar. Anitta, fica a dica. Tô ligado. Sei lá, qualquer pessoa dessas assim, a gente... Mas a maioria, assim, a gente faz. Alguns... E os maiores setores que eu tive foram com pessoas que, às vezes, não eram tão grandes assim. Já fiz parcerias, às vezes, com pessoas muito grandes e, às vezes, não traz retorno. É curioso. Né? Por quê? Porque eu acho que mesmo engraçado que nesse caso eu até falei, você só vai me indicar se você realmente gostar. E a gente teve resultado, me botava pra... Tinha uma visualização gigantesca. Mas eu acho que as pessoas elas entendem que tudo é muito publi. Que tudo é muito pago, tudo é muito parceria. E é diferente do cara que tá ali contigo, que teoricamente só quer seu bem, né? Que são pessoas comuns. Então, gente, tem paciente ali que sozinho indicou, sei lá, 30 pessoas. Eu tenho paciente assim, 30 pessoas, que aí cria uma árvore, assim, gigantesca. Gigantesca de atendimentos de uma pessoa só aqui em cima, né? Muito bacana. Então é fera. É muito bom. Fala pra quem tá escutando a gente, que tá assistindo, tá visualizando, onde as pessoas podem te procurar? Até a sua rede social? Rede social, qualquer rede social. Pode mandar mensagem, @Daniel Pingré. Aí tem lá. Vamos soletrar, é por com favor. Com temudo. Eu quase não consegui falar soletrar. P de pato. INGRET. Pingrete com temudo. Aí fala Daniel Pingré. Isso. Okay. Maravilhoso. Aí é isso. Aí por lá você consegue. Eu tenho um site com as informações, tem um pouquinho da minha história, um pouquinho dos meus pacientes. Eu coloco bastante conteúdo lá no Instagram. Igual a gente falou no início, né? Não tem Você não vai me ver, infelizmente, com 20 stories todos os dias, que eu não consigo. Já sofri. Não tem nem tempo, né? Não tenho tempo. E já sofri com isso. Não, também não. Tem uns colegas que atendem bastante também e conseguem fazer. É muito de perfil, sabe? Eu sofria com isso no início. Era uma coisa que... Caraca, eu preciso fazer. Pô, preciso. Senão... Eu percebi que pra mim não era o que ia virar. E nem vender curso e nem contar mentira, né? As coisas que às vezes dá dinheiro. Muita gente vê que tá com vender curso ruim, né? Porque tem muito curso bom por aí, vamos lá. Sim. Tem muito curso que agrega de verdade. Já comprei muitos. Até da área financeira, né? Que é outra área que eu tenho bastante interesse. A gente conversa de vez em quando. Sim. Fora nutrição, então tem muita coisa boa, mas
Tem sempre com honestidade, né? A gente consegue. Com certeza. Maravilha. Daniel, muito Pô, obrigada. Eu amei o papo. Eu amei. Não sei vocês, mas eu gostei bastante. Fernanda, conta aí pro pessoal como é que te acham nas redes sociais. @FeSeguros. Em todas as plataformas, esse mesmo. @FeSeguros, quem tiver interesse, ir lá conhecer minha vida. Quem quiser stalkear minha vida, como se eu fosse muito famosa. Mas eu vou ser, viu? E ó, vocês podem guardar. Gente, hoje tá um dia, né? Tô profetizando aqui: emagrecimento, fama. Cheio de promessas, quero só ver. Olha, você é meu amigo, que Não, eu horror. acredito em você. Foco. Olha, a gente falou sobre foco hoje, né? Bom, pessoal, vocês me encontram em @VictorMinaia e no YouTube @canal do Broke. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Um papo sensacional, né? E já pode agendar a consulta aí da Fernanda. Porque eu já faço. É verdade. Então, Fernanda, fica aí a dica. Tudo numa boa. Adorei. Muito obrigada. E eu vou mesmo. Vai ser um prazer enorme te acompanhar. Obrigada. Bom, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.